Bem-vindo, Amaury. Tudo bem? Dia, bem-vindo, tudo bem. Então, o Amaury chamou da área da comunicação, jornalista e também estrategista político. É meio brasileiro e equatoriano, né, Amaury? Porque você nasceu em Quito, mas você é filho de mãe brasileira ou pai brasileiro? Equatoriano. Mãe brasileira, pai equatoriano. Minha mãe está em São Paulo, meu pai está em Guayaquil, a família toda está lá. Inclusive, ontem, dois primos meus estavam no canal, eles trabalham no canal. Um deles, meu primo, foi sequestrado. Ele foi uma das pessoas que foi retida por esse grupo, por esse cartel. Mas eles já estão bem, né? Ontem mesmo já a polícia, quando interveio, os deteve de uma maneira muito estranha, porque era evidente que aqueles meninos, que eram praticamente crianças que entraram no canal, eles sabiam que iam ser detidos, eles não reagiram, não houve um enfrentamento. Então foi muito mais um golpe comunicacional por parte desses grupos, desse grupo armado, do que realmente uma estratégia de enfrentamento, chegar a fazer alguma coisa e fugir, né? Eles quiseram mostrar realmente a capacidade que eles têm de fazer qualquer coisa contra o Estado de Direito, né? A gente tem um país hoje de joelhos, né? Já há alguns meses, eu diria alguns anos, já esses grupos armados demonstraram que não existe mais o Estado de Direito, a democracia em si, o Estado equatoriano está sendo ameaçado. Eu acho que a decisão do presidente Daniel Noboa de declarar os objetivos militares, ou seja, o que ele formalmente fez ontem foi iniciar uma guerra civil contra esses grupos armados, que não são poucos e não é pouca gente, mas era o que ele tinha para fazer. Infelizmente, isso não vai solucionar o problema, né? A minha leitura, o Equador não tem capacidade jurídica, econômica nem militar de enfrentar esses grupos armados, então a situação é muito complexa, realmente. Nós vamos fazer aqui uma rodada de perguntas para você. Obrigada de novo pela presença. Eu vou começar, depois a gente vem com a Yarinha, o Azenha. Te perguntar por que chegou nesse estado? O que você considera dessas últimas décadas aí, já do século XXI, passando pelo correísmo, a traição do Lenin Moreno? Por que chegou a essa situação, na sua opinião, pela sua experiência com a região ali, com o Equador? A gente existem as variáveis, eu diria, do Equador em si, políticas econômicas, mais do que políticas econômicas, mas que descendem, obviamente, das decisões políticas dos governos anteriores, mas também uma questão conjuntural do consumo da droga, né? Se a gente falar, o principal problema na minha leitura, obviamente, é uma crise econômica gerada a partir do Covid, né? Vamos lembrar que foi em Guayaquil e no litoral equatoriano que a gente viu aquelas imagens das pessoas caindo mortas nas ruas, milhares de pessoas mortas, apodrecendo, os corpos apodrecendo na rua. Em Guayaquil foi a cidade mais afetada pelo Covid no mundo inteiro. Então você gerou a partir disso, obviamente, uma crise econômica que afetou todo o país, e isso a gente vê no mundo inteiro, porém no Equador se agravou. É um país que depende praticamente da exportação de petróleo, caiu o preço do petróleo, e aí você teve uma série de decisões econômicas que acabaram afetando a realidade social do país, mas também, e o que isso propicia, obviamente, numa crise econômica num país em vias de desenvolvimento, é um celeiro, é perfeito para que os grupos criminais consigam cooptar grandes massas de jovens que não têm um futuro, ou não veem na educação, não veem um amanhã e que não há oportunidade, que estão passando fome, obviamente, é perfeito para que esses grupos armados consigam cooptar essa juventude. Porém, a gente tem que ver uma conjuntura internacional também muito importante. A Colômbia nunca produziu e exportou tanta cocaína para os Estados Unidos como está fazendo isso agora, né? O consumo dos Estados Unidos disparou. O problema da cocaína, da droga, e o que acontece no Equador, como vocês estão indicando anteriormente, de maneira muito acertada, o Equador se transformou num corredor de saída dessa droga, né? Ela sai porque a grande maioria da produção da cocaína da Colômbia é no sul da Colômbia, ou seja, na fronteira com o Equador. Então, essa cocaína passa para o Equador, ela sai pelo litoral equatoriano, quase todo o litoral norte do Equador. Então, as embarcações, o país é um país pesqueiro, vamos lembrar, o Equador é um grande produtor de pesca em alto mar, e também produtor de camarão. Então, esses milhares de barcos pesqueiros, muitos deles são utilizados, saem do litoral equatoriano, eles vão até a ilha de Galápagos, né, no arquipélago de Galápagos, que fica a 3.000 quilômetros, fica praticamente já na fronteira
marítima com a Costa Rica, né, já, e a gente está falando da América Central, então esses barcos, ou aqueles submarinos que a gente vê às vezes, que impressionam, né, eles vão com a droga até o mar territorial equatoriano, e lá eles se reabastecem, já que o petróleo equatoriano, a gasolina, perdão, consumida por esses barcos, ela é subsidiada, ela é quase gratuita, então é muito barato você encher de gasolina esses barcos e você mandar até o México. Então, a droga sai do Equador, em navios equatorianos, elas param em Galápagos, se reabastecem, ou encontram lanchas rápidas em alto mar, e aí eles transferem a droga, se abastecem de gasolina e vão até o México. E aí, essa realidade logística do Equador é uma vantagem em relação à Colômbia, que também tem muito mais estrutura de policiamento do que tem o Equador em si. Apesar de que nos últimos anos, a partir do governo do Lenín Moreno, o Equador foi utilizado, no Equador se instalaram bases dos Estados Unidos, inclusive Galápagos, é uma base agora militar americana, norte-americana, estadunidense, perdão, e você tem a presença do FBI, da DEA e de militares estadunidenses operando no Equador, era uma coisa que não existia mais, né? O Equador, durante o governo Rafael Correa, se declarou inconstitucional a presença e a atuação de qualquer militar estrangeiro no país, porém, já com Lenín Moreno foi oficializado, só que a droga só aumentou. Na verdade, não houve nenhuma melhora no país em relação ao volume de droga transportada. Aí você tem uma outra realidade econômica importante. O Equador é um país dolarizado. Então, toda essa droga, para que as pessoas entendam, a droga ela não é paga com transferência monetária via banco, né? A droga ela é comprada com dinheiro em efetivo. Então, esse dinheiro em efetivo é pago em dólar, fica na economia equatoriana e é mais fácil e mais rapidamente para ser lavado esse dinheiro do que é na Colômbia, que é, na verdade, o grande produtor. Então, você tem uma disputa no Equador dos grupos, dos grandes cartéis mexicanos. O que está acontecendo no Equador é que cada um desses grupos armados, no Equador, eles respondem a um cartel. E no México há muitos cartéis. Então, você tem uma disputa pelo controle do território para a saída da droga, mas você também tem uma disputa pelo controle da lavagem desse dinheiro que fica no país. Então, com uma ausência de Estado, uma crise econômica muito profunda, e, obviamente, o que acontece no país é que a justiça equatoriana e as forças de segurança, como o Exército, as Forças Armadas e também a polícia, estão absolutamente cooptados pelo narcotráfico, né? Que nem a gente viu do Colômbia, quem lembra da Colômbia dos anos 80, né, e quem já assistiu aquelas séries trágicas que mostraram a realidade do país naquele momento, o Equador vive algo muito parecido, é plata ou plomo, ou seja, ou é dinheiro ou é bala, ou você aceita entrar no esquema e você recebe uma grana, ganha, não tem problema, todo mundo aqui tem para todo mundo, ou você vai morrer. Ou vai morrer a sua família. Então, a justiça, os juízes, o Ministério Público, a polícia, o Exército, que deveriam combater, não tem como combater nesse momento. E essa solução do Daniel Noboa é um paliativo. Eu falo que é um corpo que tem uma febre muito alta, porque tem uma grande infecção. Então, essa saída dos militares e de transformar os grupos armados em objetivo militar é apenas você dar um remédio para baixar a febre, mas você não está combatendo a infecção, porque essa grande infecção é um problema dos Estados Unidos, não é um problema do Equador, não é um problema da Colômbia. O presidente Gustavo Petro, estou me estendendo muito, peço desculpa, mas só concluir aí, o presidente Gustavo Petro, na posição, eu tive na posse dele, perdão, lá na Colômbia, inclusive no discurso dele, ele disse que que ele teve uma reunião com os Estados Unidos, e ele disse que é fundamental discutir, porque para cada estadunidense que morre de overdose nos Estados Unidos, pelo consumo da cocaína produzida na Colômbia, na América Latina morrem 10 jovens na guerra contra o narcotráfico. Então, quem põe os mortos nessa guerra é a América Latina. Quem fica com o dinheiro do narcotráfico? Os Estados Unidos, que é o grande país consumidor. Então, tem que ser resolvida essa lógica, de alguma maneira, com todos os países sentados na mesa, com os Estados Unidos, para, inclusive, discutir a legalização da produção e da venda da droga. Porque não há forma, já há 40 anos os Estados Unidos vêm assassinando, financiando uma massacre contra jovens das periferias da América Latina. Isso não é um fenômeno só das favelas do Rio de Janeiro, né, das comunidades no Rio de Janeiro, que é o que mais se vê no mundo inteiro. Mas essa é a realidade da Colômbia há 40 anos. Agora é uma realidade do Equador muito presente, isso aconteceu também no Peru. Na Bolívia não aconteceu dessa maneira, inclusive porque na Bolívia a folha de coca é um produto sagrado, digamos assim, consumido, faz parte, inclusive, da alimentação do país. Então, você tem uma outra realidade. Só que quem morre são os jovens
pobres das periferias da América Latina. E aonde fica o dinheiro? Com os ricos nos Estados Unidos. Então, tem que ser resolvido isso daí, porque não há capacidade militar. Os Estados Unidos não conseguiu, ele deu 10 bilhões de dólares ao longo de 30 anos, deu helicóptero, avião, inteligência, sistemas com a máxima inteligência, armas, treinamento, forças militares dos Estados Unidos se estacionaram na Colômbia, e a Colômbia rompeu, ano passado, o recorde de produção de cocaína. Na verdade, dá a impressão que toda essa infraestrutura militar serve para proteger a produção de cocaína para poder entregar nos Estados Unidos, porque não é possível. Então, claro, não é possível porque militarmente isso não vai ser resolvido. Amaury, antes da Yara perguntar, Kênia, que esclarecedora a fala dele. Você tem o tempo livre para falar, viu? Porque você é quem conhece, então... Obrigado. Eu me estendi, eu estou também muito comocionado com tudo isso, porque obviamente é ver um país, o meu país também, né? Eu também sou equatoriano, sou brasileiro equatoriano, ver sofrer isso daí. E eu também trabalho muito, moro na Colômbia, também tempos pelo meu trabalho, então conheço também um pouco a realidade da Colômbia. E é simples, é fazer uma comparação do que está acontecendo, é uma tragédia, realmente. Patrícia, Amaury, a sua fala merece cortes aqui na Fórum. Corte corta a sua fala e depois a gente publica separadamente. Obrigado pelos esclarecimentos. Yara, é com você. Então, Amaury, você é um estrategista político. Você citou, inclusive, o México, né? Que está tudo muito, como o Azenha estava falando antes, não existe fronteira. É uma organização transnacional. E a gente tem eleições no México esse ano, a gente tem eleições nos Estados Unidos, e temos eleições municipais no Brasil, em que o tema segurança pública está muito presente e há similaridades nessas realidades. Fala um pouco de que forma essa crise no Equador pode repercutir nesses pleitos aqui na América Latina. A gente já tem uma realidade em toda a América Latina, que é o dinheiro do narcotráfico financiando eleições, né? A realidade do Brasil é essa, né? Vamos ser muito transparentes, né? O dinheiro do narcotráfico lavado nas igrejas evangélicas no Brasil financiam partidos e elegem presidentes, né? É muito simples, e essa lógica funciona e é real, e essa lógica também se aplica tanto na Colômbia, como também no Equador, como também no México, né? Os países onde você tem uma grande produção, não tanto o consumo, mas você tem a produção e o transporte da droga. Veja o que acontece também na América Central, que é um país de trânsito dessa droga, mas também são os países onde lavam muito do dinheiro do narcotráfico, né? Não só o Panamá, mas também a gente tem a Costa Rica, a gente tem Honduras, Guatemala, El Salvador, que são países que recebem esses dólares e que lavam no comércio, no dia a dia, porque o volume de droga de dinheiro é muito grande. A droga no planeta, isso a gente tem que entender as dimensões. A droga no mundo, neste momento, é mais do que o PIB do estado de São Paulo, que é o terceiro PIB, maior PIB da América Latina. Entendeu? Então, a gente está falando, a Colômbia, ela tem 1,8, olha que loucura. A Colômbia, o PIB da Colômbia é de 300 bilhões de dólares, né, anual. Se calcula que é 1,8 o volume de dinheiro movimentado pelo narcotráfico. A gente está falando de quase 600 bilhões de dólares. Esse dinheiro, em efetivo, em malas, esse dinheiro corre em todos os setores da economia, tanto da Colômbia, como do Equador, como do México nesse momento, como é do Brasil também, que é o segundo maior consumidor de drogas, de cocaína no planeta, e é um ponto de saída dessa droga, tanto para a África, como para a Ásia e para a Europa. Então, no caso da Colômbia, no caso do Equador, a droga vai praticamente, quase toda essa droga vai para os Estados Unidos. Então, esse dinheiro fica e ele financia, sim, as eleições, os partidos, e normalmente são partidos muito conectados às igrejas evangélicas, que são uma grande máquina de lavar dinheiro, já que elas não são fiscalizadas, elas não pagam imposto, mas elas podem ter canais de televisão, elas têm rádio, elas têm empresas, e não fiscalizam porque eles não pagam imposto, né? Então, você tem uma grande entrada de dinheiro em efetivo, é muito fácil movimentar. E eles têm existe um projeto político disso. Então, a gente não pode olhar para o outro lado. Eu acho que
A América Latina ela tem que entender essa realidade onde as igrejas evangélicas se transformaram em partidos e elas disputam os espaços de poder, então elas deveriam também ser regidas por uma normativa que é a normativa da Constituição dos países, que faz com que se pague imposto, que faz com que você tenha que apresentar contas, que faz que você tem que, de alguma maneira, imagina essa quantidade de dinheiro sem ser contabilizado pelo TSE, então, como é muito mais fácil disputar uma eleição, né? Então, essa realidade ocorre no Equador. E o Equador, por exemplo, um dos principais grupos criminais do Equador, que foi o que tomou o TC Televisão ontem, é o grupo que assassinou o Fernando Villavicencio, candidato presidencial no Equador, que determinou, seu assassinato determinou a vitória do Daniel Noboa, na verdade, né? Ajudou sensivelmente, toda essa votação do Villavicencio migrou para o Daniel Noboa e ele chegou no segundo turno, e aí o correísmo não ia ter chance contra nenhum candidato, na verdade, de ganhar a eleição, algo que eu já vinha advertindo há alguns meses. Sozinho, o correísmo não tem condições de ganhar. Então, chegou no segundo turno Daniel Noboa e ganhou a eleição. Então, essa realidade está aí e a gente tem que enfrentar. Tem que pôr sobre a mesa, na verdade, a discussão, Yara, de a gente ter a legalização da droga, de todas as drogas no planeta. Porque quem morre nessa disputa são os pobres da América Latina. Não é o rico loiro dos Estados Unidos. Não tem. Então, a gente tem que pôr sobre a mesa a legalização disso. Já há 40 anos estão tentando fazer alguma coisa. Enfiar droga nos Estados Unidos é a coisa mais fácil do mundo, assim como é muito fácil as armas que os narcotraficantes utilizam nessa guerra são compradas nos Estados Unidos. Então, como pode ser que você compra... O que aconteceu no Equador há 2 semanas, se não me engano, pegaram no porto de Guayaquil um container de armas fabricadas nos Estados Unidos, todas novas. Como que você tira? Porque para a fábrica, alguém compra da fábrica. A fábrica não é uma ONG, né? A fábrica de armas, ela recebe um dinheiro. Então, aonde está o depósito e o recibo e a nota fiscal dessa arma? Para quem venderam? Para quem? Como chegou no Equador? Sem nenhum problema. Então, o maior fabricante de armas para combater o narcotráfico no planeta é os Estados Unidos. Então, eles ganham 2 vezes. Ganham porque eles ficam com o lucro da venda da droga, porque esse lucro fica nos Estados Unidos, e eles vendem as armas e a tecnologia, as estratégias para combater o narcotráfico, sendo que eles ganham dinheiro também com o narcotráfico. Então, é uma lógica, para você ter uma ideia, desculpa, que eu também tenho muita paixão no assunto, porque eu acho que é um dos grandes problemas do nosso continente nesse momento. As Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a maior e a mais antiga guerrilha existente no planeta. Eles compravam armas dos Estados Unidos, diretamente. Os Estados Unidos sabiam que estavam vendendo as armas para as Farc, ao mesmo tempo que eles iam no governo da Colômbia e falavam, viu, eles se armaram. Você não quer comprar uns helicópteros aí e tal, eu te dou uma grana, eu te ajudo a financiar. Então, eles vendiam as armas para a guerrilha, mas vendiam arma para o Estado, eles ganhavam 2 vezes. E compravam a droga, porque muitas vezes a Farc pagava com cocaína para os Estados Unidos. Como que isso acontece e ninguém fala nada? Não, é que o grande problema do que está acontecendo no Equador, a responsabilidade está nos Estados Unidos, porque eles consomem essa droga. Essa droga não fica no Equador. Não tem nem população para cheirar tanta cocaína lá. Então, isso daí vai para os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos não quer discutir o assunto, porque eles também ganham muito dinheiro com isso. Onde fica esse lucro da droga que custa 1 quilo, $1.000, e em Nova York custa $250 mil, o mesmo quilo? Onde ficam esses $249 mil? Ficam nos Estados Unidos. Para quem? No bolso de quem? Você não tem um Pablo Escobar loiro de olho azul? Como que não tem? Claro que existe, mas por que ele nunca aparece nos filmes? Por que ele nunca é detido? Porque esse dinheiro também irriga a economia americana. A Mauri Amanda Paes está dizendo, bom dia, agradeço por atender a situação do meu país. Ela é ela é cidadã aparentemente equatoriana. A Mauri está certo, o Covid mata e continua matando. Ontem os criminosos invadiram a universidade onde trabalha minha mãe. A Mauri, eu queria que você falasse um pouquinho mais do seu irmão e quais as últimas notícias, tanto do que ele passou dentro da emissora, que eu acho que o nosso público é curioso para saber disso. O que ele tem dito para você ou seus parentes de Guayaquil nas últimas horas?
não foram meus irmãos. Meus irmãos moram na Alemanha, mas eles foram os primos, né? Uns primos meus, eles trabalhavam. Não, eles estão bem, com um susto terrível, né? Há uma sensação de que a qualquer momento qualquer coisa pode acontecer. Né? Há uma sensação de vulneração, de vulnerabilidade, na verdade, da população, onde eu posso estar em casa e podem pular na minha casa e não vai acontecer nada, caso a polícia, se é que a polícia vai chegar um dia, o que vai acontecer aí, né? Não tem... e se ele for preso, eu vou ter que denunciar, ele vai ser liberado amanhã, né? Porque já o crime não é só o narcotráfico, né? Não é... Já a criminalidade no Equador, com a questão da guerra entre os grupos criminais, então você tem muitos assassinatos pelo controle do território e também dos equipamentos ou da tecnologia para lavar dinheiro, né? Da operação do dia a dia. Mas o crime chegou a tal potencialidade que você tem pessoas sendo sequestradas e o pedido, mas pessoas que eu te falo é o senhor que vende sorvete na esquina, entendeu? É o vendedor ambulante, o cara que vende, sei lá, capinha de celular no farol, ele tem que pagar diariamente uma cota, sei lá, de $10, de R$50, e se ele não cumprir essa cota, ele é assassinado, ou às vezes ele é sequestrado. Eles pedem para a família R$500. Então você sequestra uma pessoa, não paga nem a gasolina do carro, você sequestra o cara por R$500. Neste momento, há um brasileiro, a família pagou $1.500, a gente está falando isso é menos de R$10 mil de recompensa para soltar um parente. Em que país do mundo você sequestra uma pessoa para pedir R$10 mil do pagamento para você liberar? Então, a violência no Equador é total, absoluta, de todas as formas, e a população está se sentindo muito vulnerável. Então, a minha família, a minha madrastra, ela trabalha na Universidade de Guayaquil. Ela é professora, ela é docente da Universidade de Guayaquil. Então, há um susto tremendo, porque não há isso de, houve um grande problema, então, pera lá que vai chegar o Estado, vai chegar a polícia, o exército, a gente confia neles, e se eles forem presos, vão ser julgados, e eles vão chegar na cadeia e vão pagar por isso. Então, o preso não está, o criminal, assim como tem no caso de São Paulo, o PCC, que controla as cadeias, tal, mas aqui há uma mínima sensação de controle no Brasil das cadeias. Lá não tem, lá não existe. São hotéis, são grandes hotéis, onde eles constroem o próprio preso, como era na época do Pablo Escobar. Os líderes desses cartéis, eles têm uma suíte com ar-condicionado, TV a cabo, recebem festas com trabalhadoras sexuais, você tem danceterias dentro dos próprios presídios, eles constroem quadras, jogam bola, entram armas, cada vez que tem um aniversário rola uma puta festa. Então, é uma situação complexa, muito complexa. A maioria eu coloquei aí, ó. Você falou da apreensão, aí a apreensão que houve lá. Você falou nos últimos dias, 29 de novembro, Porto de Guayaquil. As armas apreendidas aí, essas que vieram dos Estados Unidos, né? Então, e arma nova, não é arma usada. Não é uma arma que alguém... estão embaladas, olha só, elas estão embaladas num plástico, devem ter vindo num submarino ou embaixo do peixe, em algum lugar. Como é que você compra um fuzil nos Estados Unidos, chega no país do nada, assim, e é de lá para cá, né? Então, não pode, isso tem que pôr sobre a mesa, não pode ser, a gente não pode fingir que o problema é nosso, o problema não é nosso, o problema do narcotráfico não é um problema latino-americano, nós somos vítimas desse processo. Isso daqui é um problema, porque é caro, comprar cocaína e consumir cocaína é caro, é uma droga de rico. Não é uma droga de pessoas que não tem. A gente tem, no nosso país, no nosso continente, 70% da população vive em condições de pobreza. Nos Estados Unidos e na Europa, eles consomem droga, é caro. Então, é um problema de quem tem o dinheiro, e a gente, nós pomos os mortos nessa guerra. Muito obrigada, Mauri, muito importante sua entrevista, né, Azenha? Você está sem som, Azenha, não sei se você está falando alguma coisa. Você já vai deixar o Mauri escapar assim? Eu tenho mais 1000 perguntas, dá tempo ainda de fazer? Faz mais uma, pelo menos, Ana. Tá muito bom. Tá, vou fazer mais uma pergunta que fiquei com vontade de fazer, é o seguinte. Você descreveu, e o Azenha também descreveu graficamente, essa mudança de rota do escoamento da cocaína, principalmente, para os Estados Unidos, aqui desse pedacinho da América do Sul, onde está a Colômbia, o Equador.
Eu sei que você disse que estava na posse do Petro, você conhece também bem a relação, a questão política dessa região. Houve a relação com essas mudanças de rotas, com mudanças políticas também ali, o governo da Colômbia mudou, Equador também, correísmo sai do poder. Tem relação entre essas mudanças políticas e essa mudança dessas rotas? A gente sabe que o narcotráfico tem é como um estado próprio quase, né? O Azenha desenhou bem aqui. Queria saber, desse ponto de vista político, o que você acha? Assim, uma relação, porque a política também acaba influenciando as decisões econômicas e a gestão de um país, e aí você tem uma falência do país, o país quebrou, o Estado não existe no Equador nesse momento, e já não é de hoje, não é agora. Inclusive, esse problema das cadeias, o problema da guerra dos diferentes cartéis no Equador, isso vem acontecendo já há uns 3 anos para cá. Mas isso está de mão dada com uma crise econômica, gerada também uma crise econômica por decisões políticas dos seus governantes, né? A gente não pode desmembrar uma coisa da outra. Então, há sim uma influência. O que a gente tem que ter cuidado não é que existe uma relação, então eu sou um governo mais próximo do narcotráfico, então eu ajudo o narcotráfico. Não, o narcotráfico permeou todos os partidos, as eleições, inclusive a esquerda equatoriana tem uma relação direta ao correísmo. Você tem importantes figuras do correísmo vinculados com esses narcotraficantes, inclusive com um dos que fugiu. Então, você tinha um deputado equatoriano na piscina em Miami com os narcotraficantes, assim, estilo Pablo Escobar, sentado numa mansão em Miami com um narcotraficante, entendeu? Assim, tomando um chopp. Isso é a esquerda equatoriana, né? Mas a direita equatoriana é a mesma coisa, e na Colômbia acontece igual, porque há um financiamento, há uma correlação, mas não é que existe, eu diria... Eu vou ser maldoso. Por exemplo, o Lasso, Guillermo Lasso, o ex-presidente que acabou de sair, ele é dono do segundo maior banco do Equador, que é, sem dúvida alguma, um dos grandes receptores do dinheiro do narcotráfico, do lavado de dinheiro. Porque o que é lavar dinheiro? É você bancarizar o dinheiro. É você receber em efetivo, você criar uma operação comercial, fingir, através de uma empresa fantasma que você está vendendo um produto, que você está prestando um serviço, e aí você recebeu por esse serviço, você emite uma nota fiscal e você pega esse dinheiro e deposita num banco. Então você está legalizando esse dinheiro. De quem que é o banco? É do presidente do Equador. Então se calcula que o Equador lave pelo menos 6 bilhões de dólares anualmente, uma economia, 6 bilhões de dólares é quase 6% do PIB do Equador. Você imagina o volume de dinheiro para o país. Então, sem dúvida alguma, há uma relação política com o narcotráfico. Yara, fica com você. A última pergunta fica com a Yara, que temos tempo sim, Yara. Temos, então. Eu queria pegar o gancho disso daí. Existe uma conexão com a situação política, mas existe também saída pela política, Mauri, para essa situação? Só se a América Latina sentar na mesa e obrigar o mundo a discutir ou seja, a América Latina, que é o grande produtor, que é a grande vítima desse processo, porque aqui põe os mortos, sentar na mesa com os grandes consumidores, que são os Estados Unidos e a Europa. Sentem na mesa para chegar numa solução. Porque a solução para eles é falar o seguinte: olha, eu te dou dinheiro para você comprar o meu helicóptero, os meus fuzis, eu te ajudo com treinamento para você usar e combater e matar os a sua população. Isso não é uma solução. Então, mas a solução política nasce a partir de uma união. O presidente Petro e o presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente do México, eles sentaram em Cali, alguns meses atrás, para fazer uma grande mesa de discussão, realmente, e tentar chegar numa solução, não só eles, também teve o presidente Luiz Arce, da Bolívia, sentar para discutir de maneira unida, unificada, né, um único discurso para sentar na ONU, que não serve para nada também, mas sentar na ONU, sentar também com os Estados Unidos, com a Europa, falar, tem que mudar a estratégia. A guerra contra a droga não tem nenhuma solução, não conseguiu avançar. Nunca produzimos tanto e vocês nunca cheiraram tanto. Então, não resolveu. Agora, a solução é política. É política por quê? Porque é chegar e fazer que o mundo discute aí. Porque a gente tem uma tragédia na América Latina, a gente tem milhares de mortos diariamente pela questão do narcotráfico,
E também há um volume de transporte nunca antes visto dessa droga entrando para os Estados Unidos. Então, a solução tem que ser política mesmo, não é armar. Não adianta você chegar... Porque esse soldado, esse militar que está na rua, o narcotraficante é vizinho dele. O narcotraficante sabe onde ele mora. A gente sabe essa realidade é a mesma do Brasil, é igualzinha. Então, o cara vai sair e falar, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Tomara que eu não encontre ninguém, porque se eu tiver que atirar, os caras vão saber que eu matei um amigo, eles vão matar, eles vão fazer alguma coisa contra a minha família. Então, claro, não tem câmera, eles fingem demência, morrem para o outro lado e acabou. Não tem como você combater isso daí. Porque você não tem condições do Estado, que não há dinheiro, que não há capacidade militar que sustente uma operação para realmente acabar. Se não, o México, a Colômbia já teria resolvido isso muito antes. O Equador não vai conseguir. Eu tenho a impressão, depois de tudo que eu ouvi aqui, que a gente está numa nova etapa da colonização. Só que agora a gente é uma narcocolonização, né? É a divisão internacional do trabalho, a gente morre, eles cheiram, e é complexo. Né? Exatamente. É uma das formas de realmente de manter a dependência nossa econômica e política dos Estados Unidos e da Europa, sem dúvida alguma. Excelente entrevista, hein, gente? Muito obrigado, viu, Amaury, pelos esclarecimentos. Espero que você possa voltar sempre. Daqui a alguns dias, né? Daqui a alguns dias a gente faz um segundo programa. Eu testemunhei o que você disse, viu, Amaury? Eu fiz reportagens lá na Amazônia, e aí, por exemplo, a gente foi entrevistar um barqueiro, ele era um brasileiro que transportava... Quanto você ganhou para descer lá da fronteira da Colômbia, de Letícia até aqui embaixo? Ganhei R$2.000. O cara que não tinha o que comer, o cara lá... Quer dizer, R$2.000 não é nada, mas o narcotráfico tem muito dinheiro, é o que você falou, é dinheiro... Aí compra gente de esquerda, foi muito legal você ter dito isso, viu, Amaury? Porque não tem para eles. Eles compram o partido de esquerda, de direita, compram a política, compram a justiça. Para você ter uma ideia, é uma tragédia. O filho do presidente Petro, que nesse momento está sendo processado, ele foi detido, inclusive. Por que ele foi detido? Porque ele recebeu dinheiro de um narcotraficante para financiar a campanha do pai, só que ele ficou com o dinheiro, ele nunca pôs esse dinheiro para a campanha, ele pegou e comprou uma mansão com o dinheiro recebido de uma pessoa acusada de narcotráfico na Colômbia. De esquerda. Um deputado, ele é deputado estadual na Colômbia. E isso aconteceu também no Equador. Você tem, inclusive, a chefa do Ministério Público equatoriano, a procuradora-geral, chama Fiscalia, né? No Equador, na maioria dos países hispanos, chamam Fiscalia. Ela acusou porque tem a prefeita recém-eleita do Equador, que era encarregada de levar e trazer armas dos narcotraficantes. É uma prefeita eleita pelo Rafael Correia, e ele super defendeu a prefeita e tal, mas é uma mulher que está acusada e tem os chats, não é que eles estão chats, tem vídeo, tem até vídeos íntimos dela, então você permeia, não tem como. Excelente. É perverso esse encontro. Terrível. Estou à disposição. Obrigada, Maurício, de novo. Muito obrigada. Obrigada, foi ótimo. Muito Volte bom. sempre. Abraço grande, bom dia. A gente te manda os cortes. Te manda os cortes. Obrigado.